Marido deixou esposa só com uma terra abandonada e um cavalo velho. 5 anos depois, ele caiu de joelhos ao ver a foto dela em um cartaz, rica e transformada. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol nascia devagar naquela manhã de primavera, seus raios dourados escorregando pelas portas de vidro da casa moderna onde Maria vivia. Era um lugar que qualquer um invejaria. Paredes brancas impecáveis, móveis caros brilhando sob a luz, um jardim lá fora com o perfume doce de jasmim abraçando o ar. Mas para Maria, aos 38 anos, aquele lar não era um refúgio. Era uma gaiola. Seus olhos castanhos, fundos de um cansaço que ninguém via, fitavam o vazio enquanto ela passava o pano na mesa da sala pela terceira vez, como se pudesse limpar também a tristeza que carregava no peito. Ela ouviu o barulho dos passos de João descendo a escada, o som seco dos sapatos caros contra o chão de madeira. Ele entrou na cozinha, o jaleco branco impecável pendurado no ombro, o cheiro forte do café preto subindo do bule que ela acabara de preparar. "Bom dia", ela disse, a voz quase um sussurro, esperando um olhar, um sorriso, qualquer coisa. Mas João nem levantou os olhos do celular. Os dedos dele batiam na tela, rápidos, frios, enquanto o silêncio crescia entre eles, pesado como uma pedra. Maria ficou ali, parada, o pano úmido nas mãos, sentindo-se invisível. Houve um tempo em que tudo era diferente. 15 anos atrás, Maria tinha 23 anos e um brilho nos olhos que não cabia dentro dela. Trabalhava numa lojinha de roupas no centro da cidade, dobrando camisas com cuidado, o cheiro de tecido novo nas mãos. À noite, sentava numa carteira dura da escola, o lápis voando no caderno enquanto sonhava em ser professora, em construir algo só dela. Até que João apareceu. Alto, bonito, já médico formado, ele chegou com flores baratas e promessas grandes. "Para que estudar tanto, Maria?", disse ele, a voz macia como mel. "Eu sou rico, tenho dinheiro. Você não precisa se preocupar com nada. Deixa esses cadernos de lado e vem comigo." Ela acreditou. Largou tudo, os livros, os sonhos, a menina que queria mais, e virou a esposa perfeita. Mas perfeita para quem? Agora, ali na cozinha, o jantar esfriava na mesa. Maria tinha passado a tarde inteira cozinhando. Arroz soltinho, feijão temperado com alho, um frango assado que enchia a casa com um cheiro quente e gostoso. João chegou do trabalho, jogou a bolsa no sofá e sentou sem uma palavra. Ela tentou puxar conversa, a voz tremendo de leve. "Como foi seu dia?" Ele cortou seco, os olhos duros como pedra. "Você não entende minha vida, Maria. Só serve para arrumar essa casa." O garfo dela parou no ar. O arroz ficou preso na garganta. Ela engoliu a mágoa junto com a comida, o coração apertado, querendo gritar, mas sem saber como. A noite caiu e Maria foi para a varanda sozinha. O ar fresco trazia o perfume doce do jasmim, mas não aliviava o peso no peito. Sentou no banquinho de madeira, as mãos cruzadas no colo, o vento bagunçando o cabelo castanho que ela já nem se dava ao trabalho de arrumar. Lá dentro, João ria alto com alguém no telefone, uma risada que ela não ouvia há anos. "Eu já fui mais que isso", sussurrou para si mesma, os olhos marejando enquanto olhava o jardim escuro. Lembrou da mãe que morreu cedo demais, dizendo: "Você é forte, minha filha. Não deixa ninguém te apagar." Mas onde estava essa força agora? Enterrada embaixo de 15 anos de silêncios, de promessas quebradas, de um amor que nunca foi amor. Ela levantou os olhos para o céu, as estrelas piscando como se tentassem dizer algo. Uma lágrima escorreu quente pelo rosto, caindo no chão de pedra da varanda com um som quase inaudível. Era só mais um dia, ela pensou. Só mais um dia naquela gaiola dourada, onde o dinheiro comprava tudo, menos a felicidade. Mas algo dentro dela, bem fundo, começou a se mexer. Uma faísca pequena, quase apagada, querendo virar chama. Será que ainda dava tempo de encontrar a Maria que ela deixou para trás? Será que ela podia ser mais que um eco na vida de João? Naquela noite, deitada na cama enquanto ele roncava ao lado, Maria fechou os olhos e viu flashes do passado. A lojinha, o caderno, o lápis dançando na mão. "Eu já fui mais que isso", repetiu mentalmente,
o peito apertado de saudade de si mesma. E sem que ela percebesse, uma semente de mudança começou a brotar, quieta, escondida, esperando o momento de romper o chão duro da vida que ela conhecia. A manhã começou com um vazio que Maria já conhecia bem. O sol entrava tímido pela janela da cozinha, mas não aquecia o frio que ela sentia dentro do peito. Estava lavando a louça do café, o barulho da água contra os pratos ecoando na casa silenciosa, quando ouviu o som do celular de João vibrar na mesa da sala. Ele tinha saído apressado para a clínica, o jaleco dobrado no braço sem nenhum tchau. O aparelho ficou ali, esquecido, a tela piscando com uma luz insistente. Maria secou as mãos no avental, o tecido áspero roçando na pele, e caminhou devagar até a mesa, o coração batendo um pouco mais rápido sem que ela soubesse por quê. Ela só queria ver a hora. Pegou o celular com cuidado, como se fosse algo frágil, mas uma notificação brilhou na tela. Mal posso esperar para te ver, amor. O ar sumiu dos pulmões dela. Os dedos tremeram, o aparelho quase escorregando da mão enquanto uma onda de gelo subia pela espinha. Quem mandou isso? Murmurou para si mesma, a voz tão baixa que mal saiu. Antes que pudesse pensar, deslizou o dedo na tela. João nunca usava senha, dizia que não precisava, e abriu as mensagens. O que viu ali quebrou algo dentro dela que ela nem sabia que ainda existia. Você é meu futuro, Lúcia. Logo largo essa inútil. As palavras de João saltavam da tela, cada letra como uma faca cravando no peito de Maria. Ela rolou as mensagens, o coração disparado, as lágrimas embaçando os olhos enquanto lia mais. Você me faz vivo. Ela só me arrasta para baixo. Não aguento mais essa casa, essa vida morta. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dela. A cozinha girava, o cheiro de detergente misturado ao café frio virando um nó no estômago. Ela deixou o celular cair na mesa com um baque surdo, as mãos cobrindo o rosto, enquanto um soluço rasgava a garganta. Maria ficou parada ali, o corpo tremendo, até que o som da porta abriu seu mundo de volta. João entrou, o rosto franzido, procurando algo. Esqueci o celular, disse seco, como se nada estivesse errado, mas então ele viu os olhos dela, vermelhos, o rosto molhado de lágrimas, e parou. O que foi agora? Perguntou, a voz carregada de impaciência. Maria levantou o olhar, o peito apertado, e deixou as palavras saírem como um grito preso há anos. Quem é Lúcia, João? Quem é essa mulher que você chama de futuro? Ele ficou quieto por um segundo, os olhos duros, e então riu. Uma risada fria, cortante, que ecoou pelas paredes de vidro da casa. Você mexeu no meu celular? Disse, o tom subindo em desprezo. Você não tem esse direito, Maria. Ela deu um passo à frente, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. A voz quebrada mais alta. Eu não tenho direito? Eu sou sua mulher há 15 anos. Eu larguei tudo por você, João. Me diz quem ela é. O grito dela encheu o ar, uma dor crua que parecia rasgar o silêncio daquela casa perfeita. João cruzou os braços, o sorriso torto ainda no rosto. Tá bem? Quer saber? Lúcia é a enfermeira da clínica. Ela é jovem, viva. Tudo que você não é mais. Eu mereço mais que você, Maria. Cansei dessa vida morta contigo. Cada palavra dele era um soco, um tapa na alma dela. Maria cambaleou para trás, a mão procurando a cadeira para se segurar, o coração despedaçando enquanto ele falava. Você tá dizendo que eu sou o quê? Sussurrou ela, a voz falhando, os olhos arregalados de incredulidade. Você é um peso, ele respondeu, simples, cruel. Sempre foi. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Maria olhou para ele, o homem que um dia trouxe flores, que prometeu o mundo, e viu um estranho. Eu te dei tudo, João, disse ela, a voz quase sumindo, as lágrimas caindo no chão como gotas de chuva. Eu larguei meus estudos, meus sonhos, minha vida inteira por você. E você me chama de peso? Ele deu de ombros pegando o celular da mesa. Não tenho tempo para esse drama. Fica aí chorando, é o que você sabe fazer. E saiu, a porta batendo atrás dele com um estrondo que fez a casa tremer. Maria caiu no chão da sala, os joelhos batendo na madeira fria.
o corpo dobrado enquanto os soluços vinham em ondas. O cheiro de jasmim entrava pela janela aberta, mas não trazia alívio. Ela abraçou os braços, o cabelo caindo no rosto, e chorou como nunca tinha chorado antes. Um choro de raiva, de dor, de uma saudade imensa da menina que ela já foi. Imaginou Lúcia, jovem, bonita, rindo com João em algum canto da clínica, e sentiu o peso de anos de humilhação esmagando o peito. "Eu fui tão burra", sussurrou para si mesma, o som rouco entre os soluços. Tão burra por acreditar nele. A tarde passou devagar, o sol caindo no horizonte enquanto ela ficava ali, encolhida no chão. O silêncio da casa era sufocante, cada canto lembrando as promessas que João nunca cumpriu. Ela levantou os olhos para o teto, o rosto inchado, e pensou na mãe, nas mãos calejadas dela segurando as suas. "Você é forte, minha filha." Mas onde estava essa força agora? Perdida em 15 anos de silêncios, de noite sozinha, de um amor que nunca foi real. Uma lágrima escorreu devagar pela bochecha, pingando no chão com um som quase silencioso. Naquela noite, Maria não dormiu. Sentada na cama, o ronco de João ao lado como um tapa na cara, ela deixou as lágrimas caírem quietas. Fechou os olhos e viu flashes do passado, o caderno, o lápis, o sonho de ser alguém. "Se eu já fui mais que isso", pensou, o peito apertado de saudade de si mesma. Algo dentro dela começou a se mexer, uma faísca fraca, quase apagada, querendo lutar. Mas o que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir, e que o próximo dia ia jogar ela num buraco ainda mais fundo. Um buraco que podia ser o fim ou o começo de tudo. O dia amanheceu com um céu cinza, pesado, como se até o tempo soubesse da tempestade que estava por vir dentro de Maria. Ela estava na cozinha, os olhos ainda vermelhos da noite sem dormir, o gosto amargo das lágrimas misturado ao café fraco que segurava nas mãos trêmulas. João entrou de repente, o rosto fechado, carregando uma mala velha que ela nem sabia que ainda tinham. O som da bolsa batendo no chão de madeira ecoou pela casa, e Maria levantou os olhos, o coração apertado. "O que você está fazendo?" perguntou, a voz rouca, quase sumindo no ar. Ele nem respondeu de início. Abriu os armários com força, as portas batendo contra a parede, e começou a pegar as roupas dela, as camisas simples que ela usava para cozinhar, o vestido florido, que ele já tinha dito que era brega, até o avental surrado que ela amarrava na cintura todo dia. Jogava tudo dentro da mala sem cuidado, o tecido amassando enquanto ele murmurava algo que ela não entendia. "João, para, me fala o que está acontecendo!" gritou ela, dando um passo à frente. O copo de café caindo na pia com um barulho seco, o líquido escuro escorrendo pela louça. Ele parou por um segundo, os olhos frios encontrando os dela, e disse, a voz cortante como faca, "Você vai embora, Maria. Não te quero mais aqui." O chão sumiu debaixo dos pés dela. Ela abriu a boca, mas as palavras não vinham, só um som engasgado, um soluço preso na garganta. "Embora para onde?" conseguiu sussurrar, as mãos agarrando a borda da pia para não cair. João riu, um riso seco, vazio. "Para aquele terreno que a gente comprou anos atrás. Pode ficar lá com teu lixo. Eu vou viver minha vida com Lúcia." Maria sentiu o peito rasgar. "Você tá me jogando fora?" perguntou, a voz tremendo tanto que mal saía, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Ele não respondeu. Pegou a mala, agarrou o braço dela com força, os dedos cravando na pele, e a puxou para fora da casa. Ela tropeçou na varanda, o perfume do jasmim batendo no rosto como uma ironia cruel, enquanto ele a arrastava até o carro. "João, por favor, me explica. Não faz isso comigo", implorou ela, a voz quebrando em pedaços, os pés arrastando no chão enquanto tentava se soltar. Ele abriu a porta do passageiro com um empurrão, jogou a mala no banco de trás e a empurrou para dentro. "Cala a boca, Maria." Acabou. O motor rugiu quando ele ligou o carro, o cheiro de gasolina invadindo o ar, misturado ao perfume caro que ele usava, um cheiro que ela já tinha amado, mas que agora só trazia náusea. A viagem foi um borrão. Maria chorava baixinho, o rosto colado na janela, o vidro frio contra a pele quente das lágrimas,
enquanto as ruas da cidade ficavam para trás. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, como se ela nem estivesse ali. Quando o carro parou, o som dos pneus contra a terra seca fez o coração dela parar. Maria olhou pela janela e viu o terreno abandonado. Um pedaço de chão esquecido, coberto de mato seco, com uma casinha de madeira torta que parecia prestes a cair. Veludo, o cavalo velho que eles tinham comprado anos atrás por capricho, estava amarrado a um poste, a crina rala balançando ao vento. João abriu a porta do carro, pegou a mala e jogou na poeira, o pó subindo como uma nuvem ao redor deles. "Sai!" ordenou, a voz dura, sem emoção. Ela desceu devagar, as pernas moles, o vento levantando terra que irritava os olhos. "João, não me deixa aqui", sussurrou, a voz tão fraca que quase se perdeu no ar, as mãos esticadas para ele como uma súplica. Ele a encarou por um instante, os olhos vazios, e disse: "Fica com teu lixo, Maria. Adeus." Entrou no carro, bateu a porta com força e acelerou. O som dos pneus contra a estrada sumindo aos poucos, enquanto ela ficava ali, parada, o mundo desmoronando ao redor. Maria caiu de joelhos na terra seca, o impacto duro contra as pernas, o pó grudando na pele molhada de lágrimas. Um grito escapou do peito dela, alto, rouco, um som que parecia rasgar o céu cinza. "João, volta!" Mas ele já tinha ido. Ela se arrastou até Veludo, o cavalo velho erguendo a cabeça devagar, os olhos tristes encontrando os dela. Agarrou o pescoço dele, o pelo áspero contra o rosto, e chorou como nunca tinha chorado antes. "Fui uma idiota, Veludo", soluçou, o corpo tremendo, o vento soprando frio contra a pele. "Eu dei tudo para ele e ele me jogou fora." O céu escureceu enquanto ela ficava ali, abraçada ao cavalo, o único pedaço de vida naquele lugar morto. O silêncio era ensurdecedor, cortado só pelo som rouco dos soluços dela e pelo ranger da casinha ao fundo. Olhou para as malas jogadas na terra, as roupas dela espalhadas como pedaços de uma vida que não existia mais, e sentiu um vazio que parecia engolir tudo. "O que eu faço agora?", murmurou, a voz perdida no vento, os olhos fixos no horizonte onde o carro de João tinha desaparecido. A noite caiu devagar, o frio subindo do chão e entrando pelos buracos da roupa dela. Maria levantou com dificuldade as pernas bambas e caminhou até a casinha. Empurrou a porta que rangeu como um lamento e entrou num espaço escuro, úmido, o cheiro de mofo sufocando o ar. Caiu no chão de terra batida, o corpo encolhido, e deixou as lágrimas caírem livres. "Eu não sou nada", pensou, o peito apertado de dor e vergonha. Mas enquanto o vento assobiava pelas frestas, algo dentro dela, pequeno, frágil, teimava em não desistir. Ela não sabia ainda, mas aquele abandono cruel era o fim de uma Maria e o começo de outra. A noite engoliu o terreno abandonado com um silêncio que parecia gritar nos ouvidos de Maria. Ela estava sentada no chão da casinha de madeira, as costas contra a parede torta, o frio da terra batida subindo pelas pernas e gelando os ossos. O telhado pingava a água de uma chuva antiga, cada gota caindo com um som triste no chão úmido, enquanto o cheiro de mofo e madeira podre enchia o ar. As malas jogadas por João ainda estavam lá fora, na poeira, mas ela não tinha forças para buscá-las. O corpo pesava, como se o mundo todo tivesse caído em cima dela, e o peito doía com uma mistura de raiva, vergonha e um vazio que não explicava. Maria olhou ao redor, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto molhado secando devagar ao vento que entrava pelas frestas. A casinha era um esqueleto, uma mesa quebrada num canto, uma cadeira sem assento, um colchão fino e mofado jogado no chão. "É isso que eu sou agora?", murmurou a voz rouca, quase sumindo no ar. Lá fora, Veludo soltou um relincho baixo, um som que parecia um lamento, e ela fechou os olhos, tentando lembrar de algum pedaço de si mesma que não tivesse sido arrancado por João. Com um esforço que parecia tirar o resto de vida que ela tinha, levantou e caminhou até as malas. O vento soprava forte, levantando terra que grudava nas lágrimas secas do rosto, e ela arrastou a bolsa maior para dentro, o som da lona contra o chão ecoando como um arrastar de correntes.
Abriu o zíper com mãos trêmulas, as roupas amassadas caindo em pilhas tortas, o vestido florido, o avental surrado, uma blusa que ela usava para dormir. E então, no fundo, entre os tecidos, os dedos tocaram algo duro. Era o caderno velho da época de estudante. As páginas amareladas dobradas nas pontas, o cheiro de papel antigo subindo enquanto ela o puxava para fora. Ela sentou no chão, o caderno no colo, e abriu devagar, como se tivesse medo do que ia encontrar. Ali estavam os rabiscos de uma Maria mais jovem, anotações de aula, desenhos de flores nas margens, uma lista de sonhos escrita numa letra caprichada. Ser professora, viajar, ter uma casa cheia de livros. Os olhos dela marejaram de novo, as lágrimas caindo quentes nas páginas, borrando a tinta velha. Eu tinha tantos planos, sussurrou, a voz quebrando, o peito apertado de saudade daquela menina que acreditava no futuro. E ele me tirou tudo. Encostou a cabeça na parede, o caderno apertado contra o peito, e deixou os soluços virem, altos, roucos, um choro que parecia rasgar a alma. Eu fui tão burra, soluçou, o som ecoando na casinha vazia. Deixei ele apagar quem eu era. Minha mãe avisou. Disse para eu não desistir de mim e eu não ouvi. A lembrança da mãe veio como um soco, os cabelos grisalhos dela dançando ao vento enquanto plantava mandioca no quintal, as mãos calejadas segurando as dela. Você é forte, minha filha. Não deixa ninguém te apagar. Mas onde estava essa força agora? Perdida em 15 anos de silêncios, de promessas quebradas, de um amor que só a machucou. O dia passou devagar, o sol subindo no céu sem trazer calor para dentro da casinha. Maria ficou ali, encolhida no chão, o caderno ainda no colo, enquanto o vento assobiava pelas frestas. Lá fora, Veludo andava em círculos lentos, o som dos cascos na terra seca como um tambor fúnebre. Ela olhou para as malas, para as roupas espalhadas, e sentiu uma vergonha que queimava. Ele me jogou fora como se eu fosse nada, pensou, o peito apertado de dor. Pegou o avental, o tecido áspero nas mãos, e lembrou das vezes que cozinhou para João, esperando um obrigado que nunca veio. Eu vivi para ele, e agora não tenho nem eu mesma. A noite caiu de novo, o céu escurecendo enquanto o frio apertava ainda mais. Maria se arrastou até o colchão mofado, o cheiro de umidade subindo enquanto ela deitava, o corpo dobrado como uma criança assustada. O ranger do telhado parecia um lamento, cada estalo trazendo um pensamento mais escuro. Eu não sou nada, sussurrou, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto, pingando no pano grosso do colchão. Não tenho ninguém, não tenho nada. Fechou os olhos e viu João rindo com Lúcia, os dois num mundo que ela nunca ia alcançar. E o coração apertou tanto que ela achou que ia parar de bater. Mas então, no meio do silêncio, Veludo relinchou de novo lá fora, um som baixo, quase um chamado. Maria abriu os olhos, o rosto molhado, e olhou pela fresta da janela. O cavalo estava ali, a sombra dele contra o luar, os olhos tristes mas firmes, como se dissessem, você não está sozinha. Ela respirou fundo, o ar gelado enchendo os pulmões, e sentiu algo mexer dentro dela. Uma faísca pequena, fraca, quase apagada, mas teimosa. Eu não vou morrer aqui, murmurou, a voz tremendo, o caderno ainda apertado contra o peito. Deitou de novo, o corpo pesado, mas os olhos abertos, fixos no teto torto. A dor ainda estava ali, crua, queimando, mas aquela faísca teimava em não apagar. Ela não sabia como nem porquê, mas algo dentro dela queria lutar. Queria provar que João estava errado, que ela valia mais que o lixo que ele deixou para trás. Enquanto o vento soprava lá fora, levando o som do relincho de veludo, Maria fechou os olhos e deixou uma última lágrima cair. Não era o fim. Ainda não. A chuva fina começou a cair no meio da noite, um sussurro leve contra o telhado quebrado da casinha de madeira. Maria acordou com o som das gotas pingando no chão de terra, cada ploque ecoando no silêncio como um chamado tímido. O colchão mofado estava úmido sob o corpo dela, o cheiro de mofo misturado ao ar frio que entrava pelas frestas. Ela se sentou devagar,
o peso da dor ainda esmagando o peito, os olhos inchados fixos na escuridão. Mas então ouviu um som baixo lá fora, um relincho rouco, quase um gemido. Era Veludo. Levantou com dificuldade, as pernas bambas, e caminhou até a porta torta. Empurrou a madeira que rangeu como um lamento e olhou para o terreno. O cavalo estava ali sob o luar que furava as nuvens, a crina rala molhada pingando água, os olhos grandes e tristes refletindo a luz prateada. Ele a encarou, quieto, como se soubesse de tudo, da traição de João, das lágrimas dela, do vazio que a engolia. Maria ficou parada, o vento gelado batendo no rosto, e sentiu um nó na garganta. "Você tá tão sozinho quanto eu, né?" sussurrou, a voz rouca, quase sumindo na chuva. De repente, uma memória veio como um raio. Ela viu a mãe, os cabelos grisalhos balançando ao vento quente do interior, as mãos calejadas, sujas de terra, enquanto plantava mandioca no quintal da casa simples onde Maria cresceu. "Mulher forte faz casa em qualquer chão, minha filha", dizia ela, a voz firme, os olhos brilhando com uma certeza que Maria nunca esqueceu. A mãe morreu cedo, levada por uma febre que ninguém soube explicar, mas aquelas palavras ficaram guardadas num canto da alma dela, esperando o momento de acordar. E ali, naquela noite fria, elas ecoaram como um trovão. Maria fechou os olhos, o rosto molhado pela chuva fina, e deixou a lembrança da mãe encher o peito. "Você estava certa, mãe", murmurou, a voz tremendo, as lágrimas se misturando às gotas que caíam do céu. "Eu não posso desistir." Abriu os olhos devagar, o coração batendo mais forte, e olhou para Veludo de novo. O cavalo não se mexeu, mas parecia dizer: "Levanta." E então, pela primeira vez em dias, ela sentiu algo além da dor. Uma faísca, pequena, frágil, mas viva, querendo virar chama. Voltou para dentro da casinha, o chão molhado gelando os pés descalços, e pegou a mala maior com mãos trêmulas. O zíper rangeu enquanto ela abria, as roupas amassadas cheirando a poeira e tristeza. Mas ali, entre os tecidos, encontrou o caderno velho de novo. Sentou no colchão, o papel áspero nas mãos, e abriu na página dos sonhos. Ser professora, viajar, ter uma casa cheia de livros. As palavras a acertaram como um tapa, e ela chorou baixinho, o som abafado pela chuva. "Eu ainda posso ser essa Maria", sussurrou, a voz falhando, o peito apertado de saudade e esperança. A manhã chegou cinzenta, o céu pesado de nuvens, mas Maria já estava de pé. Vestiu uma blusa velha, o tecido áspero contra a pele, e vasculhou as malas atrás de qualquer coisa que pudesse usar. Encontrou algumas moedas num bolso rasgado, trocados que sobraram de algum dia esquecido na casa antiga. O metal frio brilhou nas mãos dela, e ela fechou os dedos com força, como se segurasse a própria vida. "João me jogou aqui para morrer", disse, olhando para Veludo pela janela, a voz firme pela primeira vez em dias. "Mas eu vou viver." Saiu da casinha, o vento úmido batendo no rosto, e caminhou até a vila mais próxima. O sol tentava furar as nuvens, mas o calor não vinha. Só o frio que agarrava os ombros dela enquanto os pés afundavam na lama da estrada. Chegou na barraca de um vendedor magro de pele queimada, que a olhou com um misto de pena e curiosidade. "Quero sementes", disse ela, a voz baixa, mas decidida, esticando as moedas na mão. Ele pegou uns saquinhos de milho, o papel áspero roçando nos dedos dela, e perguntou: "Vai plantar sozinha naquele chão seco?" Maria respirou fundo, os olhos brilhando com algo novo. "Vou." A volta foi lenta, a lama grudando nas pernas, o peso dos saquinhos nas mãos como um símbolo do que ela queria construir. Quando chegou na casinha, o céu já clareava, as nuvens se abrindo devagar. Pegou a enxada enferrujada encostada na parede, o cabo áspero machucando as palmas, e caminhou até a terra seca. Olhou para Veludo, que mastigava capim molhado ao lado, e disse quase gritando: "Você me traiu, João, mas eu não vou me trair." Cravou a enxada no chão com toda a força que tinha, o impacto sacudindo os braços, a terra dura cedendo um pouco sob o golpe. Ela parou, o peito subindo e descendo rápido,
o suor escorrendo pela testa apesar do frio. Olhou para as mãos, as bolhas já começando a se formar, e sentiu um orgulho pequeno, mas real. É só o começo, Veludo, sussurrou, o cavalo erguendo a cabeça como se entendesse. A chuva tinha parado, o silêncio voltando ao terreno, mas agora era um silêncio diferente, não de morte, mas de promessa. Maria deixou uma lágrima cair, não de tristeza, mas de algo que ela ainda não sabia nomear. Pegou o caderno de novo à noite, o lápis tremendo na mão, e escreveu: Hoje eu comecei. Deitou no colchão, o corpo doído, mas o coração mais leve. Fechou os olhos e viu a mãe sorrindo, as mãos sujas de terra como se dissesse: Eu sabia que você ia encontrar tua força. E ali, no meio do nada, com Veludo do lado de fora e a enxada esperando o próximo dia, Maria sentiu que talvez, só talvez, ainda pudesse ser alguém. O amanhecer trouxe um sol tímido, filtrado por nuvens finas que jogavam sombras suaves sobre o terreno seco. Maria abriu os olhos devagar, o corpo pesado contra o colchão mofado, cada músculo gritando de dor depois do esforço do dia anterior. As mãos, cheias de bolhas vermelhas, latejavam enquanto ela se sentava, o cheiro úmido da casinha misturado ao ar fresco que entrava pelas frestas. Lá fora, Veludo relinchou baixo, o som rouco cortando o silêncio, e ela respirou fundo, o peito ainda apertado, mas com uma faísca teimosa queimando dentro. Levantou com dificuldade as pernas bambas e vestiu a mesma blusa velha do dia anterior, o tecido áspero roçando na pele machucada. Pegou a enxada enferrujada, o cabo gelado contra as palmas feridas, e saiu para a terra. O sol já estava mais alto, queimando a nuca dela enquanto ela olhava para as fileiras tortas que tinha começado na véspera. Os saquinhos de sementes de milho estavam ao lado, o papel amassado manchado de lama, e ela ajoelhou, o chão duro contra os joelhos. Vai crescer, tem que crescer, murmurou a voz baixa, quase uma súplica enquanto enfiava as sementes na terra com dedos trêmulos. Cada golpe da enxada era uma batalha. O metal batia no chão seco, o som ecoando como um tambor surdo, e o suor escorria pelo rosto dela, pingando na terra que teimava em resistir. As bolhas nas mãos estouravam, o ardor subindo pelos braços, mas ela não parava. Eu não vou desistir, dizia para si mesma, os dentes cerrados, o cabelo caindo nos olhos, enquanto o sol subia mais alto. Veludo ficou ali, perto, mastigando o capim seco, os olhos tristes seguindo cada movimento dela, como um guardião silencioso. Mas então, no fim da tarde, o céu escureceu de repente. Nuvens pesadas rolaram no horizonte, o vento ficando mais forte, levantando poeira que irritava os olhos dela. Maria parou, a enxada na mão, o coração apertado enquanto olhava para as fileiras frágeis que tinha plantado. Não, por favor, sussurrou, a voz falhando, mas antes que pudesse correr para dentro, a tempestade caiu. A chuva veio grossa, o barulho ensurdecedor contra o telhado da casinha, e o vento arrancou metade das sementes da terra, espalhando-as como se fossem nada. Ela correu para fora, o vestido encharcando em segundos, os pés afundando na lama enquanto gritava: Não! Não leva tudo! Tentou cobrir as fileiras com as mãos, a terra escorregando entre os dedos, a chuva batendo no rosto como lágrimas frias. Mas era inútil. O vento uivava, a água corria em riachos marrons pelo terreno e Maria caiu na varanda, o corpo tremendo, os soluços vindo em ondas. Não aguento mais, Veludo, chorou, a voz alta, rouca, enquanto olhava para o cavalo encolhido sob a chuva. Eu tento, eu luto e tudo vai embora. O cavalo se aproximou devagar, os cascos chapinhando na lama, e encostou o focinho molhado no ombro dela. O calor dele, mesmo fraco, atravessou o frio da roupa encharcada, e Maria agarrou o pescoço dele, o pelo áspero contra o rosto. Por que tudo dá errado para mim? Soluçou, o choro misturado ao barulho da chuva, o corpo dobrado contra o animal, que era o único pedaço de vida que ela tinha. Ficou ali, os dois encharcados enquanto a tempestade passava. O céu clareando aos poucos, deixando um silêncio pesado no ar. Quando a chuva parou, Maria levantou, o vestido grudado na pele, o cabelo pingando água gelada.
Olhou para as fileiras destruídas, os buracos onde as sementes tinham sido levadas, e sentiu o peito afundar. Talvez eu seja mesmo inútil, murmurou, a voz tão baixa que mal saiu, os olhos fixos na terra arruinada. Mas então Veludo relinchou de novo, um som firme, quase bravo, e ela virou para ele. Os olhos do cavalo brilhavam sob o sol fraco, como se dissessem, tenta outra vez. E algo dentro dela respondeu, uma força pequena, mas teimosa, que não queria morrer. Entrou na casinha, o chão agora enlameado, e pegou o caderno no canto onde tinha deixado. As mãos molhadas mancharam as páginas enquanto ela abria, o lápis tremendo na mão. Escreveu devagar, a tinta escorrendo com a umidade. Hoje perdi metade, mas amanhã planto de novo. As palavras saíram tortas, frágeis, mas eram dela, um pedaço de luta que ninguém podia tirar. Fechou o caderno, o coração batendo rápido, e olhou pela janela para Veludo, que mastigava capim molhado, como se nada tivesse mudado. Naquela noite, deitada no colchão úmido, o corpo doído e a alma machucada, Maria fechou os olhos e viu a mãe de novo, as mãos sujas de terra, o sorriso cansado, mas forte. Você é minha filha, Maria. Não desiste nunca, parecia dizer. Uma lágrima escorreu devagar pelo rosto dela. Mas dessa vez não era só de tristeza. Era de raiva, de vontade, de um fogo que começava a queimar. Eu vou tentar de novo, sussurrou, a voz firme no escuro, o som abafado pelo ranger do telhado. O sol nasceu claro no dia seguinte, os raios entrando pelas frestas e aquecendo o chão frio. Maria levantou, as mãos ainda doendo, o vestido seco, mas sujo de lama. Pegou a enxada, o cabo áspero contra as bolhas, e saiu para a terra. Olhou para as fileiras quebradas, respirou fundo e cravou a enxada no chão de novo. Não acabou, João, disse, a voz baixa, mas cheia de algo novo. Eu não acabei. E ali, com Veludo ao lado e o sol subindo no céu, ela começou outra vez, um passo pequeno, dolorido, mas firme rumo a algo que ela ainda ia descobrir. O sol subia devagar no céu, jogando uma luz quente sobre o terreno que Maria tentava trazer à vida. Ela estava lá fora desde o amanhecer, a enxada na mão, o cabo áspero roçando nas bolhas que já começavam a endurecer. O vestido velho, ainda sujo da lama da tempestade, balançava ao vento enquanto ela cavava sulcos novos na terra seca, o suor escorrendo pela testa e pingando no chão. Cada golpe era um esforço, o som da enxada batendo na terra ecoando como um grito quieto de quem não queria mais desistir. Veludo pastava ao lado, o relincho baixo dele como uma companhia que ela não sabia explicar, mas que aquecia o peito. Foi então que uma sombra apareceu na cerca torta que marcava o limite do terreno. Maria levantou os olhos, o sol ofuscando a vista, e viu Dona Helena, uma vizinha idosa da vila, de cabelos brancos amarrados num coque frouxo, os passos lentos apoiados numa bengala de madeira gasta. Ela carregava um cesto de palha, o cheiro fresco de cebolinha subindo no ar quente enquanto se aproximava. "Bom dia, menina", disse a voz rouca da velha, os olhos pequenos brilhando com uma mistura de curiosidade e bondade. Maria parou, a enxada na mão, o coração apertado de vergonha por ser vista naquele estado, suja, sozinha, lutando contra uma terra que ninguém queria. "Bom dia, Dona Helena", respondeu, a voz baixa, quase tímida, enxugando o suor do rosto com a manga. A velha parou perto dela, o cesto balançando leve no braço, e olhou para as fileiras tortas que Maria tinha cavado. "Tá plantando sozinha nesse chão duro?", perguntou, a voz mansa, mas com um tom que parecia saber mais do que dizia. Maria hesitou, o peso do abandono de João subindo a garganta, mas assentiu. "Tô tentando", murmurou, os olhos caindo para o chão, a terra seca grudada nas unhas como uma prova da luta dela. Dona Helena ficou quieta por um instante, o vento soprando leve entre elas, e então esticou o cesto. "Toma, trouxe umas mudas de cebolinha. Plante com fé, filha, que a terra responde." O cheiro verde das plantinhas bateu no rosto de Maria, fresco, vivo, um contraste tão grande com o vazio que ela sentia que os olhos marejaram sem aviso. Ela pegou o cesto,
as mãos trêmulas, e sussurrou: "Obrigada." Mas a voz falhou, e uma lágrima escorreu quente pela bochecha, pingando na terra. "Não precisa chorar por isso, menina", disse Dona Helena, a mão enrugada tocando o ombro dela, o calor daquele gesto simples atravessando o frio da solidão. Antes que Maria pudesse responder, outro som cortou o ar, passos firmes na estrada de terra. Ela levantou os olhos e viu Carlos, um homem alto, de pele queimada pelo sol, os cabelos castanhos bagunçados sob o chapéu de palha. Ele carregava uma enxada no ombro, o peito subindo e descendo do esforço de carregar um balde d'água na outra mão. Parou na cerca, os olhos castanhos encontrando os dela, e disse, a voz calma mas firme: "Se precisar de força, é só chamar." Maria ficou parada, o coração batendo rápido, sem saber o que dizer. Quem era aquele homem oferecendo ajuda a uma estranha como ela? Eu dou conta", respondeu a voz hesitante, mas Carlos já estava pulando a cerca, o balde batendo na terra com um som surdo. "Não duvido que você dê", disse ele, um sorriso pequeno nos lábios. "Mas às vezes até a força precisa de um empurrão." Ele pegou a enxada dele e começou a cavar sulcos retos ao lado das fileiras tortas dela. O som do metal contra o chão firme, quase ritmado. Maria ficou olhando, o cesto de Dona Helena ainda nas mãos, o coração apertado de um jeito que ela não entendia. Era gratidão, mas também algo mais, algo que ela tinha esquecido como era. Dona Helena sentou na varanda, o cesto ao lado, e chamou: "Vem cá, filha, traz um copo d'água pra gente." Maria correu para dentro, o chão de terra gelado sob os pés, e pegou um copo rachado na mesa quebrada. Encheu com água do balde que Carlos trouxe, o líquido fresco escorrendo nas mãos, e levou para a velha. Sentaram juntas, o som da enxada de Carlos ao fundo, e Dona Helena começou a falar, histórias simples da vila, do tempo em que plantava com o marido, a voz dela como um bálsamo. "A terra não é fácil, mas ela nunca mente. Dá trabalho, mas devolve em dobro", disse, os olhos fixos no horizonte. Carlos parou um instante, o suor pingando da testa, e olhou para Maria. "Meu pai me ensinou a cuidar da terra", disse, a voz baixa, quase tímida. "E você, Maria, o que te move?" Ela hesitou, o peso de tudo que João tinha dito subindo de novo. "Você só serve para arrumar a casa." Mas respirou fundo e respondeu, os olhos brilhando com lágrimas que ela segurou: "Quero provar que valho alguma coisa." A voz saiu firme, mais firme do que ela esperava, e Carlos sorriu, um sorriso quieto, mas quente. "Você já está provando", disse ele, voltando ao trabalho, o som da enxada ecoando como um apoio que ela não sabia que precisava. A tarde caiu devagar, o sol ficando laranja no céu. Dona Helena se levantou, a bengala batendo na varanda, e disse antes de ir: "Volto amanhã com mais mudas. Não desiste, hein?" Maria assentiu, o cesto de cebolinha ainda nas mãos, o cheiro verde enchendo o ar. Carlos terminou os sulcos, limpou o suor do rosto com a manga e olhou para ela. "Se precisar, eu venho de novo", disse, a voz simples, mas cheia de algo verdadeiro. Ela assentiu, o coração apertado de gratidão, e viu ele ir embora, o chapéu balançando na estrada. Naquela noite, sentada no colchão, Maria pegou o caderno e escreveu: "Hoje ganhei aliados." As mãos doíam, o corpo pedia descanso, mas o peito estava mais leve. Fechou os olhos e viu a mãe de novo sorrindo ao lado de Dona Helena, como se as duas se conhecessem. E ali, com o veludo relinchando baixo lá fora e o eco da voz de Carlos na cabeça, ela sentiu que talvez não estivesse tão sozinha quanto pensava. O sol nasceu claro, um brilho quente que atravessava as frestas da casinha de madeira e aquecia o chão frio de terra batida. Maria acordou com o corpo ainda doído, as mãos calejadas latejando das bolhas que endureciam a cada dia, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro leve de terra úmida, misturado ao som rouco de veludo relinchando lá fora. Ela levantou devagar, o vestido velho sujo de lama roçando na pele, e saiu para a varanda torta. O céu estava limpo, as nuvens da tempestade já longe, e ali, na terra seca que ela lutava para transformar,
viu algo que fez o coração parar. Pequenos brotos verdes, frágeis, mas vivos, furando o chão duro. Maria caiu de joelhos, a terra áspera contra a pele, e deixou um grito escapar, meio riso, meio choro, um som que ecoou pelo terreno vazio. "Olha, Veludo, a gente conseguiu!" gritou, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto, pingando nos brotos como uma bênção. Ela esticou as mãos trêmulas, os dedos roçando as folhinhas minúsculas, o verde tão vivo contra o mar de poeira que o peito dela explodiu de um orgulho que ela não sentia há anos. "Vocês são meus", sussurrou, a voz falhando, os olhos brilhando enquanto olhava para os brotos como se fossem filhos. O som de passos na estrada cortou o momento. Maria levantou o rosto, o sol batendo nos olhos, e viu Carlos vindo, o chapéu de palha na cabeça, um balde d'água balançando na mão. Ele parou ao lado da cerca, os olhos castanhos arregalados ao ver os brotos, e um sorriso grande abriu no rosto dele. "Tá vendo?" disse, a voz quente enquanto pulava a cerca com facilidade. "Você tem uma força que não explica, Maria." Ela corou, o calor subindo às bochechas, e murmurou: "Não fiz sozinha. Você ajudou." Ele balançou a cabeça, o suor pingando da testa, e pegou o balde. "Então vamos regar esses pequeninos." Os dois trabalharam juntos, o som das gotas caindo na terra como uma música suave, o cheiro de água misturado ao verde das mudas enchendo o ar. Carlos jogava a água com cuidado, os braços fortes movendo o balde enquanto Maria seguia atrás, ajeitando a terra com as mãos. "Meu pai dizia que planta é como gente", falou ele, a voz baixa, quase um segredo. "Precisa de carinho para crescer." Maria sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em dias, e respondeu: "Então essas aqui vão ser as mais amadas." Ele riu, um som quente que ecoou no peito dela, e por um instante, o peso de João pareceu mais leve. A tarde trouxe outra surpresa. Dona Helena apareceu na cerca, a bengala batendo na terra seca, um cesto pendurado no braço. Mas dessa vez não era só cebolinha. Ela trouxe galinhas. 3 aves velhas, de penas ralas, cacarejando baixo enquanto balançavam no cesto. "Não quero mais elas em casa", disse a velha, os olhos brilhando de malícia. "Mas aqui elas podem te fazer companhia." Maria ficou parada, o coração apertado de gratidão, e pegou o cesto com mãos trêmulas. "Dona Helena, eu não sei nem o que dizer", sussurrou a voz falhando, uma lágrima escorrendo devagar enquanto olhava para as galinhas. Carlos pegou umas tábuas tortas que estavam jogadas perto da casinha e começou a montar um cercado, o martelo batendo firme contra os pregos enferrujados. Maria correu para ajudar, o cacarejar das galinhas enchendo o quintal com um som que parecia vida. "Nunca tive bicho assim", confessou ela, a voz tímida, enquanto segurava uma tábua para ele pregar. Ele sorriu, o suor pingando da testa. "Então tá na hora de aprender. Elas vão te dar ovos, Maria, é um começo." E ali, com o sol quente na cabeça e o barulho das galinhas, ela sentiu um pedaço de esperança crescer, pequeno, mas real. Naquela noite, Maria cozinhou pela primeira vez na casinha. Pegou umas frutas silvestres que Dona Helena tinha deixado no cesto, o cheiro azedo delas subindo, enquanto ela esquentava uma panela amassada no fogão improvisado. Fez uma geleia simples, o açúcar caramelizando devagar, o doce enchendo o ar com um calor que parecia abraçar a alma. Sentou na varanda com um pote na mão, o gosto doce na língua, e olhou para os brotos, para as galinhas, para Veludo mastigando o capim ao lado. "Eu fiz isso", sussurrou, a voz tremendo de emoção, as lágrimas caindo quentes no colo. No dia seguinte, ela levou a geleia para a feira da vila. O sol batia forte, o cheiro de pão quente e café misturado ao burburinho das barracas. Maria montou uma mesinha torta, os potes de geleia brilhando sob a luz, e ficou ali, o coração batendo rápido, as mãos suadas. Uma mulher parou, os cabelos grisalhos amarrados num lenço, e provou a geleia com um pedaço de pão. "Que delícia, menina, quanto é?" perguntou, os olhos brilhando. Maria hesitou, a voz tímida. "R$2 o pote." A mulher sorriu, pegou 2 moedas do bolso, e o tilintar delas na mão de Maria foi como um hino. Ela voltou para casa com o bolso pesado de trocados.
o som das moedas batendo umas nas outras ecoando no caminho. Sentou na varanda, o pôr do sol pintando o céu de laranja, e abriu o caderno. Escreveu devagar, o lápis dançando na página. Hoje vi o começo de algo meu. As lágrimas vieram de novo, mas eram diferentes. Não de dor, mas de um orgulho que ela quase não reconhecia. Olhou para Veludo, as galinhas cacarejando ao fundo, e sussurrou: "Isso é só o começo." Fechou os olhos, o rosto molhado, e viu a mãe sorrindo ao lado dela, as mãos sujas de terra, como se dissesse: "Eu sabia que você ia florescer." E ali, com o som das galinhas e o cheiro da geleia ainda no ar, Maria sentiu que talvez, só talvez, estivesse construindo um pedaço de vida que ninguém podia tirar dela. Os dias começaram a passar mais rápido, o sol subindo e descendo no céu, como se apressasse o tempo sobre o terreno que Maria lutava para chamar de lar. O verão chegou quente, o ar carregado de um calor úmido que grudava na pele, mas ela não parava. Acordava com os primeiros raios batendo nas frestas da casinha, o chão de terra ainda frio sob os pés descalços, e saía para o quintal. As fileiras de milho balançavam ao vento, os talos verdes crescendo tortos mas firmes, o som das folhas roçando umas nas outras como um sussurro de vida. O feijão subia em trepadeiras frágeis e as galinhas cacarejavam alto, o barulho enchendo o vazio que antes sufocava o lugar. Maria trabalhava sem descanso, o vestido velho manchado de terra e suor, as mãos calejadas segurando a enxada com uma força que ela nem sabia que tinha. O sol queimava a nuca, o calor subindo em ondas do chão seco, mas ela cavava, plantava, regava, cada gota d'água pingando dos baldes como uma promessa que ela fazia a si mesma. Veludo ficava ao lado, o pelo ralo brilhando sob a luz, os olhos tristes mas calmos, seguindo cada movimento dela. "Tá vendo, Veludo?" dizia ela, a voz rouca do esforço num sorriso pequeno nos lábios. "Isso aqui é nosso." Carlos aparecia quase todo dia agora. Chegava com o chapéu de palha na cabeça, o som dos passos firmes na estrada de terra, anunciando ele antes que Maria o visse. Trazia ferramentas, mudas ou só a força dos braços para ajudar a construir algo novo. Um dia, ele parou na cerca, o suor pingando da testa, e disse: "Tá na hora de uma cerca de verdade." Pegou tábuas que tinha juntado na vila, o martelo batendo firme contra os pregos, o som ecoando pelo quintal enquanto Maria segurava as madeiras para ele pregar. O cheiro de madeira fresca subia no ar, misturado ao suor dele, e ela sentiu o coração bater mais rápido, sem saber por quê. Enquanto trabalhavam, ele começou a falar, histórias simples da infância na roça, a voz calma como o vento que soprava leve entre os milhos. "Meu pai me levava para pescar num rio que ficava atrás da nossa casa", disse, os olhos castanhos brilhando com a lembrança. "A gente ficava horas esperando, mas ele dizia que o melhor era o silêncio." Maria riu, o som saindo fácil, quase estranho para ela mesma. "Eu nunca fui de pescar", confessou ajeitando uma tábua, o calor do sol nas costas. "Mas gosto de ouvir." Ele sorriu, o rosto suado virando para ela por um instante, e aquele olhar fez o peito dela aquecer de um jeito que ela tinha esquecido. As tardes na feira viraram rotina. Maria montava a mesinha torta na praça da vila, o cheiro de geleia misturado ao pão quente das barracas ao lado, o burburinho das vozes enchendo o ar. Os potes brilhavam sob o sol, o doce vermelho e amarelo chamando os fregueses, e ela negociava com uma firmeza que crescia a cada dia. R$3 o grande, 2 o pequeno, dizia, a voz clara, os olhos encontrando os dos compradores sem desviar. Uma velha de lenço na cabeça parava sempre, o sorriso aberto enquanto provava. "Você tem mão boa, menina", dizia, jogando as moedas na lata que Maria usava para guardar o dinheiro. O tilintar delas era música, um som que ela guardava no coração. Uma noite depois da feira, Carlos ficou mais tempo. Sentaram na varanda, o céu escurecendo devagar, o laranja do pôr do sol virando roxo. Ele trouxe uma garrafa d'água fresca, o vidro gelado pingando nas mãos, e dividiu com ela num copo rachado. "Eu perdi minha mulher há 10 anos",
Disse de repente, a voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Uma doença levou ela rápido demais. Maria ficou quieta, o coração apertado, e viu as mãos dele tremerem leve no copo. Eu sinto muito, sussurrou, a voz falhando, uma dor que ela entendia subindo a garganta. Ele olhou para ela, os olhos marejados, e disse: Você me lembra que a vida segue. Ela esticou a mão sem pensar, os dedos roçando os dele por um instante. O calor da pele dele contra os calos dela, como um conforto que ela não esperava. Eu também achei que não ia seguir, confessou, a voz tremendo, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Mas estou aqui. Ele segurou a mão dela, leve, quase com medo, e ficou assim, os dois em silêncio, o som das galinhas ao fundo misturado ao vento que soprava entre os milhos. Era simples, mas era tudo. Um toque que dizia mais do que palavras, um laço que nascia devagar, como as plantas que ela cuidava. Naquela noite, sozinha no colchão mofado, Maria abriu o caderno, o lápis dançando na página sob a luz fraca de uma vela. Escreveu: Hoje não sinto mais ele, sinto eu. As lágrimas vieram, pingando no papel, mas eram diferentes, não de saudade de João, mas de alívio por encontrar pedaços de si mesma. Fechou os olhos e viu a mãe de novo, as mãos sujas de terra segurando as dela, o sorriso cansado mais forte. Você está crescendo, minha filha, parecia dizer, e Maria chorou baixinho, o peito cheio de algo novo. Não era só sobrevivência, era vida. O sol nasceu outra vez, o calor subindo do chão enquanto ela saía para cuidar das plantas. Olhou para os milhos, para as galinhas, para o cercado que Carlos tinha feito, e sentiu um orgulho quieto, mas firme. Eu tô virando alguém, sussurrou para Veludo, o cavalo relinchando baixo como se concordasse. E ali, com o som das folhas ao vento e o peso das moedas no bolso, Maria começou a acreditar que talvez, só talvez, pudesse ser mais do que João jamais viu. Enquanto Maria plantava vida no terreno seco, o mundo de João desmoronava na cidade, a quilômetros dali. O sol batia forte na janela do consultório, que ele já não chamava de seu. O vidro embaçado pelo calor daquele fim de tarde. Ele estava sentado na cadeira de couro, o jaleco amassado jogado num canto, o cheiro de álcool e suor misturado ao perfume doce de Lúcia, que enchia o ar como uma presença constante. Ela estava ali, encostada na mesa, o sorriso fácil nos lábios, os cabelos loiros caindo nos ombros enquanto mexia no celular dele. Você já assinou aqueles papéis que eu te pedi? Perguntou, a voz macia, quase um ronronar, os olhos brilhando com algo que ele não sabia decifrar. João assentiu, o peito pesado, mas sem força para questionar. Assinei ontem. É para segurança, né? Disse, a voz rouca, os dedos tamborilando na mesa. Lúcia sorriu mais largo, o som do salto dela batendo no chão enquanto se aproximava. Claro, amor, pra gente ficar tranquilo com a casa, a clínica, tudo. Ele acreditou. Ou quis acreditar. Depois de deixar Maria, tinha mergulhado num sonho que parecia perfeito. Noites caras com Lúcia, jantares em restaurantes chiques, o tilintar dos copos de vinho ecoando enquanto ela ria das piadas dele. Mas agora, algo estava torto. Um vazio que ele não queria encarar. Dias depois, o golpe veio. João chegou na clínica numa manhã abafada, o cheiro de café da recepção subindo enquanto ele abria a porta. Mas a sala estava vazia, as cadeiras empilhadas, os armários abertos, o som do silêncio cortando o ar como uma faca. Um homem de terno estava lá, a caneta na mão, papéis espalhados na mesa. Quem é você? Perguntou João, o coração disparado, o suor frio escorrendo pela nuca. Novo dono, respondeu o homem, a voz seca, esticando um contrato. A clínica foi vendida semana passada. Assinatura sua, não é? João pegou o papel, os olhos arregalados, a tinta preta mostrando o nome dele. Mas ele não lembrava de assinar aquilo. O chão sumiu debaixo dele. Correu para casa, o motor do carro rugindo na estrada, o cheiro de gasolina misturado ao pânico que subia à garganta. Entrou pela porta da frente, o barulho das chaves caindo no chão, ecoando na sala vazia. Os móveis tinham sumido, o sofá de couro,
a mesa de vidro, até as cortinas que Maria tinha escolhido anos atrás. Lúcia estava na escada, uma mala na mão, o sorriso frio nos lábios. "O que está acontecendo?" gritou ele, a voz tremendo, os punhos cerrados enquanto dava um passo à frente. Ela riu, o som cortante como vidro quebrando. "Você me deu tudo, João. A casa, a clínica, o carro. Tá tudo no meu nome agora." Ele cambaleou para trás, o peito apertado, as palavras dela ecoando na cabeça. "Eu assinei por segurança. Você disse que era para nós dois", gritou, a voz falhando, os olhos arregalados de incredulidade. Lúcia desceu a escada devagar, o salto batendo firme, e parou na frente dele. "Você é um idiota, João. Eu nunca quis você. Quis o que você tinha. Agora tenho outro e ele tá me esperando." Ela passou por ele, o perfume doce ficando no ar como um soco, e saiu. O barulho da mala rolando na calçada sumindo enquanto o carro acelerava rua abaixo. João caiu no chão da sala vazia, os joelhos batendo na madeira fria, o silêncio da casa engolindo ele como um túmulo. "Não, não, não", murmurou, a voz rouca, as mãos agarrando o cabelo, enquanto o pânico tomava conta. Correu para os quartos, as portas batendo contra as paredes, mas não havia nada, só o eco dos passos dele e o cheiro de vazio. Sentou na escada, o rosto enterrado nas mãos, e chorou pela primeira vez em anos, os soluços altos, descontrolados, um som que parecia rasgar a alma. "Eu perdi tudo", soluçou, o corpo tremendo, o gosto amargo das lágrimas na boca. Os dias viraram um borrão. João se mudou para uma pensão barata na beira da cidade. O cheiro de mofo e cigarro velho grudado nas paredes. Dormia num colchão fino, o barulho dos carros na rua misturado ao som rouco da própria respiração. Bebia para esquecer, o copo de cachaça tremendo nas mãos, o álcool queimando a garganta enquanto ele olhava para o teto manchado. "Eu tinha tudo", murmurava, a voz falhando, os olhos vermelhos fixos no nada. "E joguei fora." As dívidas cresciam, os credores batendo na porta, o telefone tocando sem parar, mas ele não atendia. Não tinha mais nada para dar. Uma manhã, sentado na cama com a cabeça nas mãos, João viu uma foto velha que tinha guardado no bolso. Ele e Maria, anos atrás, sorrindo numa feira de rua. Os olhos dela brilhavam ali, cheios de uma luz que ele apagou com o tempo. "Eu fiz isso", sussurrou, a voz tremendo, uma lágrima pingando no papel amassado. O arrependimento veio como um soco, o peito apertado de saudade de algo que ele não valorizou. "Ela era boa demais para mim", murmurou, o copo vazio caindo no chão com um barulho seco. Dias depois, sem dinheiro e sem rumo, João pegou um ônibus para a vila. O motor tossia na estrada, o cheiro de diesel subindo enquanto ele olhava pela janela embaçada, o coração pesado. "Ela é minha única chance", pensou, os dedos apertando a foto no bolso. Não sabia o que ia encontrar, mas sabia que tinha perdido tudo. A casa, a clínica, o orgulho. E que Maria, a mulher que ele jogou fora, era o último fio de esperança que restava. O ônibus parou na praça da vila, o sol queimando o chão, e ele desceu, os sapatos gastos afundando na terra, sem imaginar o que o destino tinha guardado para ele ali. 5 anos tinham passado desde que Maria fora jogada no terreno seco, e o sol daquele dia nascia quente, pintando o céu de um azul vivo que parecia dançar sobre a fazenda que ela construíra com as próprias mãos. A casinha de madeira, antes torta e triste, agora era uma casa azul, as paredes firmes erguidas com a ajuda de Carlos, o telhado novo brilhando sob a luz. O quintal vibrava com vida, fileiras de milho balançando ao vento, galinhas correndo entre as pernas de veludo, o cavalo velho mastigando capim com uma calma que parecia orgulho. Maria acordou cedo, o cheiro de café fresco subindo da cozinha, o chão de tábuas rangendo sob os pés descalços, enquanto ela saía para a varanda. Ela respirou fundo, o ar quente trazendo o perfume doce das laranjeiras que plantara no pomar. O vestido simples, agora limpo e remendado, balançava leve enquanto ela olhava para o terreno. Cada pedaço de terra, cada planta, cada galinha era uma vitória que ela arrancara do nada. "Eu fiz isso", sussurrou, a voz firme, os olhos brilhando com um orgulho que aquecia o peito. Pegou o caderno velho no canto da varanda,
as páginas amareladas cheias de rabiscos e promessas, e abriu na última linha. Hoje não sinto mais ele. Sinto eu. Uma lágrima escorreu devagar pelo rosto, pingando no papel, mas ela sorriu. Era uma lágrima de força, não de dor. O som de passos na estrada fez ela levantar os olhos. Carlos apareceu, o chapéu de palha na cabeça, uma sacola cheia de mudas balançando na mão. "Bom dia, Maria", disse a voz calma, o sorriso pequeno mas quente enquanto pulava a cerca. "Trouxe umas mudas de tomate para você." Ela riu, o som leve ecoando no quintal, e pegou a sacola, o cheiro verde das plantas subindo nas mãos calejadas. "Você não cansa de ajudar, né?" perguntou, os olhos encontrando os dele por um instante. Ele deu de ombros, o suor já pingando da testa. "Gosto de ver isso aqui crescer. E você também." O coração dela bateu mais rápido, mas ela virou o rosto, o calor subindo as bochechas. Na vila, a praça estava cheia naquele dia. O burburinho das vozes, misturado ao cheiro de pão quente e café, enchia o ar enquanto Maria montava a mesinha torta para a feira. Os potes de geleia brilhavam sob o sol, o doce vermelho e amarelo chamando os fregueses, mas algo chamou a atenção dela antes que pudesse vender o primeiro. Um cartaz pregado num poste, o papel colorido balançando ao vento com uma foto dela, sorrindo ao lado de veludo, o rosto sereno, os cabelos grisalhos soltos. "Maria Costa, de abandonada a coração da roça", dizia o texto em letras grandes. Ela parou, o coração disparado, o calor do sol queimando os olhos enquanto lia. "Quem fez isso?", murmurou, a voz tremendo, as mãos suadas, segurando um pote. Uma mulher de lenço na cabeça, freguesa antiga, parou ao lado e riu. "Foi o pessoal da feira, menina. Todo mundo fala de você agora. A mulher que virou esse chão seco em ouro." Maria ficou quieta, o peito apertado de algo que ela não sabia nomear. Orgulho, sim, mas também uma timidez que vinha da menina que João chamou de inútil. "Eu não sou isso tudo", sussurrou, mas a mulher balançou a cabeça. "É sim. Veja o que você fez." E apontou para o cartaz. O sorriso aberto como um espelho que Maria não queria encarar. A tarde passou voando. Fregueses vinham em ondas, o tilintar das moedas na lata ecoando enquanto ela vendia geleias e trocava histórias. Uma moça jovem de olhos curiosos parou na banca e perguntou: "Como você planta milho nesse calor?" Maria hesitou, o peso de anos sem estudar subindo à garganta, mas respirou fundo e respondeu, a voz clara: "Com paciência e água, na hora certa." A moça assentiu anotando num caderninho, e Maria sentiu o coração crescer. Ali, sem querer, ela era a professora que sempre sonhou ser. Carlos ficou por perto, ajudando a carregar os potes, os dois rindo de uma piada boba sobre galinhas enquanto o sol descia no céu. "Você já viu o cartaz?" perguntou ele, a voz baixa, os olhos castanhos brilhando com algo que parecia orgulho. Ela assentiu, o rosto corado, e murmurou: "Não sei se mereço." Ele parou, a mão no ombro dela, o calor daquele toque atravessando o tecido fino. "Merece mais do que pensa, Maria. Olha para isso tudo." Ela olhou, o terreno vivo, as galinhas, as plantas, e deixou uma lágrima escorrer quente e silenciosa enquanto ele sorria ao lado. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de café na mão, Maria olhou para o céu escuro, as estrelas piscando como se aplaudissem. Veludo relinchou baixo ao lado, o som rouco misturado ao cacarejar das galinhas, e ela pegou o caderno de novo. Escreveu devagar, o lápis dançando na página. "Hoje me vi nos olhos dos outros. E gostei." As lágrimas vieram pingando no papel, e ela chorou quieta, o peito cheio de um orgulho que ela quase não reconhecia. "Eu fiz isso sozinha", sussurrou, a voz firme, o vento soprando leve contra o rosto. Fechou os olhos e viu a mãe sorrindo, as mãos sujas de terra segurando as dela. "Você é minha filha, Maria. Sempre soube que você ia brilhar." E ali, com o cartaz na memória e o som da fazenda ao redor, ela sentiu que talvez, só talvez, fosse mesmo o coração da roça, uma mulher que transformou o abandono em vida com as próprias mãos calejadas.
O sol queimava forte na praça da vila naquela manhã, o chão de terra seca soltando poeira que subia com o vento quente. Maria estava na feira, a mesinha torta cheia de potes de geleia brilhando sob a luz, o cheiro doce misturado ao café das barracas ao redor. Ela ria com uma freguesa, a voz leve enquanto contava como fazia o doce, quando o barulho de um ônibus velho cortou o ar, o motor tossindo alto, os pneus rangendo contra a estrada. Ninguém deu muita atenção, mas algo fez o coração dela apertar, um pressentimento que ela não sabia explicar. João desceu do ônibus devagar, os sapatos gastos afundando na terra, o terno caro que ele tanto amava agora amarrotado e sujo. O cabelo grisalho estava bagunçado, os olhos fundos de noites sem dormir, e as mãos tremiam enquanto ele segurava uma mochila velha no ombro. O cheiro de diesel do ônibus ficou no ar enquanto ele parava na praça, o barulho das vozes ao redor sumindo nos ouvidos dele. Então ele viu o cartaz pregado no poste balançando ao vento com a foto de Maria. Ela sorria ali ao lado de veludo, o rosto sereno, os cabelos grisalhos soltos, as palavras em letras grandes. Maria Costa, de abandonada a coração da roça. O chão sumiu debaixo dele. João caiu de joelhos na terra seca, a mochila escorregando do ombro com um baque surdo, os olhos arregalados fixos no cartaz. Como ela virou isso? Murmurou, a voz rouca, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto enquanto o sol queimava a nuca. O arrependimento veio como um soco, o peito apertado de saudade e culpa, e ele chorou ali, alto, descontrolado, os soluços ecoando na praça enquanto as pessoas passavam olhando com pena. Eu fiz isso com ela, soluçou, as mãos agarrando a terra, o pó grudando nas lágrimas. Ele levantou devagar, o corpo tremendo, e correu para o terreno. A estrada de terra parecia infinita, os pés tropeçando nas pedras, o suor escorrendo pela testa enquanto o coração batia rápido demais. Chegou na fazenda ofegante, o ar quente enchendo os pulmões, e parou na cerca nova que Carlos tinha feito. Ali estava Maria, regando flores no pomar, o vestido simples balançando ao vento, o rosto sereno como no cartaz. As laranjeiras brilhavam sob o sol, as galinhas cacarejavam ao fundo, e Veludo pastava quieto ao lado. Era um mundo que ele não reconhecia, um mundo que ela construiu sozinha. Maria! Gritou ele, a voz falhando, os olhos vermelhos enquanto pulava a cerca com dificuldade. Ela parou, o regador pingando na terra, e virou devagar, o coração disparado ao ver aquele homem que um dia foi tudo para ela, agora um estranho, quebrado, sujo, com lágrimas no rosto. Maria, me perdoa, implorou João, caindo de joelhos na frente dela, as mãos esticadas como uma súplica. Lúcia levou tudo, a casa, a clínica, meu dinheiro. Me enganou, me deixou sem nada. Me dá uma chance, por favor. A voz dele era um lamento, os soluços cortando o ar enquanto as lágrimas pingavam na terra que ela transformara. Maria ficou parada, o regador escorregando das mãos e caindo com um baque surdo. O peito dela apertou, uma mistura de raiva, dor e algo que ela não queria sentir. Pena. Olhou para ele, o homem que a traiu, que a jogou fora como lixo, e viu um eco do passado. As promessas, os silêncios, as noites sozinha na casa grande. Você tá me pedindo para te salvar? Perguntou a voz baixa, tremendo, os olhos brilhando com lágrimas que ela segurou. Ele assentiu, o rosto molhado, a voz rouca. Eu errei, Maria. Eu sei que errei. Me deixa voltar, me ajuda. Ela respirou fundo, o ar quente enchendo os pulmões, e deu um passo para trás. Você me tirou tudo, João, disse, a voz firme agora, cortante como faca. Me tirou os estudos, me jogou aqui como se eu fosse nada. Disse que eu era um peso, lembra? E agora quer que eu te levante? Ele chorou mais alto, os ombros tremendo, as mãos agarrando o chão. Eu estava errado. Você é forte, Maria. Eu vejo isso agora. Me perdoa. A voz dele era um grito, um pedido desesperado que ecoava pelo quintal. Maria fechou os olhos por um instante, o som das galinhas misturado ao vento que soprava entre os milhos. Lembrou do dia que ele a deixou, das malas na poeira, do choro abraçada a Veludo.
Mas também lembrou dos brotos, das geleias, das mãos calejadas que construíram aquele lugar. Abriu os olhos, o rosto sereno, e disse: Eu fiz dessa terra meu tudo, João, sozinha. Não te odeio, mas aqui não é teu lugar. Você escolheu teu caminho, e eu escolhi o meu. Vai embora. A voz saiu calma, mas firme, um peso saindo do peito enquanto ela falava. João ficou quieto, o choro parando devagar, os olhos arregalados de incredulidade. Levantou devagar o corpo curvado e pegou a mochila com mãos trêmulas. Você mudou, murmurou, a voz falhando, enquanto dava um passo para trás. Eu mudei, porque precisei, respondeu ela, os olhos fixos nele, o regador ainda pingando na terra. Ele virou, os ombros caídos, e saiu pela estrada, o som dos passos sumindo aos poucos enquanto o sol batia forte no chão. Maria ficou ali, o coração batendo rápido, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Pegou o regador de novo, as mãos firmes agora, e voltou para as flores, o cheiro doce das laranjas subindo no ar. Eu não preciso dele, sussurrou para Veludo, a voz tremendo de alívio, o cavalo relinchando baixo como se concordasse, e ali, com o quintal vivo ao redor, ela sentiu que o passado enfim tinha ficado para trás. O sol nascia suave naquela manhã, um brilho quente que acariciava as paredes azuis da casa de Maria e fazia as laranjeiras do pomar reluzirem como ouro. Ela acordou com o som das galinhas cacarejando no quintal, o cheiro fresco de terra úmida subindo do chão que ela regara na véspera. Levantou devagar, o corpo cansado, mas leve, o vestido simples roçando na pele enquanto saía para a varanda. O confronto com João ainda ecoava na cabeça, as lágrimas dele, o pedido rouco, a força que ela encontrou para dizer, vai embora. Mas ali, olhando para as fileiras de milho balançando ao vento, ela sentiu um vazio que não era tristeza. Era espaço, pronto para ser preenchido. Carlos apareceu cedo, como fazia quase todo dia agora. O som dos passos dele na estrada de terra era familiar. O chapéu de palha jogando sombra no rosto enquanto carregava um balde de ferramentas na mão. Bom dia, Maria, disse, a voz calma, o sorriso pequeno mas quente enquanto pulava a cerca. Vim consertar aquele pedaço da cerca que está cedendo. Ela assentiu, o coração batendo um pouco mais rápido, e respondeu. Bom dia. Quer café antes? Ele riu, o som leve ecoando no quintal. Não recuso nunca. E ali, com o sol subindo no céu, os dois sentaram na varanda, o cheiro do café preto misturado ao ar quente da manhã. Ele trabalhava com calma, o martelo batendo firme contra os pregos, o som ecoando pelo terreno, enquanto Maria regava as plantas ao lado. Mas ela começou a reparar mais nele. O jeito que o suor pingava da testa, o cabelo castanho bagunçado sob o chapéu, os olhos castanhos que brilhavam quando ele falava da roça. Você já pensou em plantar abóbora? Perguntou ele, a voz baixa enquanto pregava uma tábua. Ela sorriu, o regador pingando na terra. Nunca, mas se você diz que dá certo, eu tento. Ele olhou para ela, os olhos encontrando os dela por um instante, e disse, com você, tudo dá certo. O coração dela disparou, o calor subindo às bochechas, mas ela virou o rosto fingindo se concentrar nas flores. Carlos era diferente de João, quieto, simples, com uma força que não precisava gritar para ser vista. Ele aparecia todo dia, às vezes com mudas, às vezes só para ajudar, e ficava mais tempo, as conversas crescendo devagar como as plantas dela. Uma tarde, enquanto consertava o cercado das galinhas, ele parou, o suor escorrendo pela testa, e disse, você já pensou como a terra é parecida com a gente? Dura no começo, mas com cuidado ela floresce. Maria riu, o som saindo fácil. Você fala bonito, Carlos. Os dias foram passando e ele virou parte do ritmo da fazenda. Numa manhã de chuva fina, o céu cinza jogando gotas leves no chão, Maria viu ele correndo para cobrir as galinhas com uma lona velha. Ela correu atrás, o vestido encharcando rápido, e os dois acabaram embolando a lona entre risos, o barulho da chuva misturado às vozes deles. Você é louco, Carlos, gritou ela, a água pingando do cabelo, o rosto molhado enquanto tentava segurar a lona. Ele riu, os olhos brilhando, e respondeu,
louco por ajudar você. Ficaram ali, os dois encharcados, rindo como crianças, e Maria sentiu algo acordar no peito, um calor que ela tinha medo de nomear. Uma noite, depois de um dia longo, eles sentaram na varanda, o céu escurecendo devagar, o laranja do pôr do sol virando roxo. Carlos trouxe uma garrafa d'água fresca, o vidro gelado pingando nas mãos, e dividiu com ela num copo rachado. Eu perdi minha mulher há 10 anos, disse ele de repente, a voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Uma doença levou ela rápido demais. Maria ficou quieta, o coração apertado, e viu as mãos dele tremerem leve no copo. Eu sinto muito, sussurrou, a voz falhando, uma dor que ela entendia subindo a garganta. Ele olhou para ela, os olhos marejados, e disse: Você me faz querer viver de novo, Maria. Ela segurou o ar, o peito apertado de emoção, e deixou uma lágrima escorrer quente pelo rosto. Eu achei que nunca mais ia sentir nada, confessou a voz tremendo, os olhos encontrando os dele. João me quebrou tanto, Carlos, mas você me vê. Ele esticou a mão devagar, os dedos calejados roçando os dela, e segurou firme o calor da pele dele como um abraço. Eu vejo você, Maria, e gosto do que vejo. A voz dele era um sussurro, os olhos brilhando com algo verdadeiro, e ela chorou baixinho, o coração batendo rápido demais. Ficaram assim, as mãos juntas, o silêncio entre eles cheio de promessas que não precisavam de palavras. O som das galinhas ao fundo misturado ao vento que soprava entre os milhos parecia um canto, e Maria sentiu o peito florescer, um amor tímido, mas real, nascendo devagar como as sementes que ela plantava. Será que eu posso? Sussurrou para si mesma, a voz perdida no vento, o medo do passado lutando com a esperança do agora. Carlos apertou a mão dela, leve, e disse: A gente vai devagar, Maria, como a terra ensina. Naquela noite, deitada no colchão, ela abriu o caderno, o lápis tremendo na mão sob a luz fraca da vela. Escreveu: Hoje senti ele me enxergar, e senti eu mesma. As lágrimas pingaram no papel, o peito cheio de um calor novo, e ela chorou quieta, não de dor, mas de um começo que ela nunca imaginou. Fechou os olhos e viu a mãe sorrindo, as mãos sujas de terra ao lado de Carlos, como se os dois a abençoassem. E ali, com o som do vento lá fora, Maria soube que o amor, simples, verdadeiro, estava plantando uma semente no coração dela. O sol nascia com um brilho suave, os primeiros raios atravessando as laranjeiras e jogando sombras dançantes na varanda da casa azul. Maria acordou com o som das galinhas cacarejando no quintal, o cheiro fresco de terra úmida subindo do chão recém-regado. Levantou devagar, o corpo leve apesar das dores que o trabalho trazia, e vestiu o vestido simples que remendara na noite anterior, o tecido macio contra a pele calejada. Saiu para a varanda, o ar quente trazendo o perfume doce das flores que ela plantara perto da cerca, e respirou fundo, o peito cheio de uma paz que ela ainda estava aprendendo a chamar de sua. Carlos chegou logo cedo, o som dos passos dele na estrada de terra como um ritmo que ela já conhecia de cor. Trazia um punhado de flores silvestres nas mãos, o roxo e amarelo delas brilhando contra o chapéu de palha que jogava sombra no rosto. Bom dia, Maria, disse, a voz calma, o sorriso pequeno, mas quente enquanto pulava a cerca. Achei isso no caminho. Pensei em você. Ela pegou as flores, o cheiro doce subindo nas mãos trêmulas, e sentiu o coração disparar, o calor subindo as bochechas. Você sempre pensa em mim, né? Perguntou, a voz tímida, os olhos encontrando os dele por um instante. Ele riu, o som leve ecoando no quintal. É difícil não pensar. Os dois passaram a manhã juntos, o sol subindo quente no céu enquanto trabalhavam lado a lado. Carlos consertava uma parte do cercado das galinhas, o martelo batendo firme contra os pregos, o suor pingando da testa enquanto ele falava sobre a roça. Maria plantava mudas de tomate perto do pomar, a terra macia cedendo sob os dedos calejados, o cheiro verde das plantas misturado ao ar quente. Você já provou tomate direto do pé? Perguntou ele, a voz baixa, enquanto pregava uma tábua.
Ela sorriu, o regador pingando na terra. Nunca, mas agora eu vou. Ele olhou para ela, os olhos castanhos brilhando com algo que parecia promessa, e disse: então a gente prova junto. A tarde trouxe uma brisa leve, o vento soprando entre os milhos e carregando o som das folhas roçando umas nas outras. Maria sentou na varanda, o rosto suado, o vestido grudando na pele enquanto descansava com uma xícara de café na mão. Carlos parou o trabalho, limpou as mãos na calça surrada e sentou ao lado dela, o calor do corpo dele perto o bastante para ela sentir. Você já pensou como isso aqui mudou? Perguntou ele, a voz calma, os olhos fixos no quintal vivo. Ela assentiu, o peito apertado de orgulho. Eu vejo todo dia, mas às vezes acho que tô sonhando. Ele ficou quieto por um instante, o som das galinhas ao fundo misturado ao vento, e então virou para ela, os olhos marejados. Maria, você me faz querer ser melhor, disse, a voz tremendo, as mãos calejadas apertando os joelhos. Eu perdi minha mulher há 10 anos e achei que meu coração tinha morrido com ela. Mas você me trouxe de volta. O ar sumiu dos pulmões dela. Ela olhou para ele, o coração batendo rápido demais, e viu as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto dele. Lágrimas de quem guardou a dor por tempo demais. Carlos, sussurrou ela, a voz falhando, as mãos tremendo enquanto largava a xícara na tábua da varanda. Eu tinha medo de amar outra vez. João me quebrou tanto que eu achei que não ia mais sentir nada. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, quente, silenciosa, e ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Mas você me faz acreditar. Ele sorriu, o rosto molhado, e pegou a mão dela devagar, os dedos calejados envolvendo os dela com um calor que atravessava a pele. Então vamos construir isso juntos, Maria, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Devagar, como a terra ensina. O silêncio caiu entre eles, cheio de algo maior que palavras. As mãos ficaram juntas, o toque firme mas gentil, o som do vento misturado ao cacarejar das galinhas, como um canto que abençoava aquele momento. Maria chorou baixinho, o peito explodindo de um amor que nascia tímido, mas forte, como os brotos que ela viu pela primeira vez na terra seca. Eu mereço isso? Perguntou, a voz tremendo, os olhos brilhando com lágrimas enquanto olhava para ele. Carlos apertou a mão dela, os olhos firmes. Você merece mais do que já teve, Maria, e eu quero te dar isso. O dia passou devagar, os dois voltando ao trabalho com um sorriso que não saía do rosto. Plantaram as mudas de tomate juntos, o som das enxadas batendo na terra como um ritmo compartilhado. O suor escorrendo enquanto riam de pequenas coisas. Uma galinha fugindo do cercado, o vento levando o chapéu dele. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja, eles sentaram na varanda de novo, o silêncio confortável entre eles. Maria pegou as flores silvestres que ele trouxe, o cheiro doce subindo enquanto as segurava, e disse: Obrigada, Carlos, por tudo. Ele sorriu, a mão roçando a dela de novo, e respondeu: Obrigado você, Maria, por me deixar ficar. Naquela noite, deitada no colchão, ela abriu o caderno sob a luz fraca da vela. Escreveu devagar, o lápis dançando na página. Hoje senti o amor florescer, e não tive medo. As lágrimas pingaram no papel, o peito cheio de um calor que ela nunca imaginou, e ela chorou quieta, não de saudade ou dor, mas de uma felicidade que nascia devagar. Fechou os olhos e viu a mãe sorrindo ao lado de Carlos, as mãos sujas de terra deles juntas como se dissessem: Você encontrou minha filha. E ali, com o som do vento lá fora e o toque dele ainda na memória, Maria soube que o amor, simples, verdadeiro, tinha florescido no coração dela. O sol nascia com uma luz dourada que parecia abraçar a fazenda inteira, os raios quentes escorregando pelas paredes azuis da casa e dançando entre as laranjeiras do pomar. Maria acordou cedo, o som das galinhas cacarejando no quintal misturado ao relincho baixo de veludo, o cheiro fresco de café subindo da cozinha enquanto ela levantava do colchão. O corpo ainda carregava as marcas do trabalho, os calos nas mãos, as dores nas costas.
mas o peito estava leve, cheio de uma paz que ela nunca imaginou encontrar. Vestiu o vestido simples, o tecido macio contra a pele, e saiu para a varanda, o ar quente trazendo o perfume doce das flores que ela e Carlos tinham plantado juntos. Ele já estava lá fora, o chapéu de palha na cabeça, o som do martelo batendo firme enquanto consertava um pedaço da cerca. "Bom dia, Maria", disse, a voz calma, o sorriso pequeno mas quente, enquanto levantava os olhos para ela. "Bom dia", respondeu ela, o coração batendo um pouco mais rápido, o café na xícara tremendo leve nas mãos. Sentou na varanda, o chão de tábuas rangendo sob os pés, e ficou olhando ele trabalhar, o suor pingando da testa, os braços firmes movendo as ferramentas, o jeito quieto que fazia ela se sentir segura. "Você não cansa?", perguntou, a voz leve, um sorriso tímido nos lábios. Ele riu, o som ecoando no quintal. "Não quando é por você." O dia passou devagar, os dois cuidando da fazenda como um time que não precisava de palavras para se entender. Maria regava as mudas de tomate, o cheiro verde subindo enquanto a água pingava na terra, e Carlos carregava baldes para o pomar, o som dos passos dele na terra seca misturado ao cacarejar das galinhas. O sol subia quente no céu, o calor grudando na pele, mas ela não sentia cansaço, sentia vida correndo nas veias como o vento que soprava entre os milhos. "Olha como tá bonito", disse ele parando ao lado dela, os olhos castanhos brilhando enquanto apontava para as plantas. Ela assentiu, o peito apertado de orgulho. "Eu nunca achei que ia chegar aqui." A tarde trouxe visitas. Mulheres da vila apareceram na cerca, os vestidos simples balançando ao vento, as vozes altas enquanto pediam mudas e conselhos. "Maria, como você faz para a galinha botar tanto ovo?", perguntou uma delas, os cabelos grisalhos amarrados num lenço, o caderno na mão como se fosse uma aluna. Maria riu, o som leve, e respondeu: "Dá comida boa e deixa elas felizes." O quintal ficou cheio de risos, o barulho das vozes misturado ao som das galinhas, e ela ensinou o que sabia: como regar o milho, como fazer geleia, o coração crescendo a cada pergunta. "Eu sou professora agora", pensou, as lágrimas subindo aos olhos, o sonho de menina florescendo ali sem precisar de livros. Quando o sol começou a descer, pintando o céu de laranja e roxo, Maria sentou na varanda com Carlos ao lado. Ele segurou a mão dela, os dedos calejados envolvendo os dela com um calor que ela já conhecia. E ficaram assim, o silêncio confortável entre eles. "Você já pensou no que aprendeu com tudo isso?", perguntou ele, a voz baixa, os olhos fixos no horizonte. Ela respirou fundo, o perfume das laranjas subindo no ar, e deixou uma lágrima escorrer quente pelo rosto. "Aprendi a perdoar", sussurrou, a voz tremendo, o peito apertado de emoção. "Não o João. Eu, por ter desistido de mim mesma." Carlos ficou quieto, os olhos marejados, e apertou a mão dela. "Você não desistiu, Maria. Você caiu, mas levantou mais forte." A voz dele era um sussurro, o calor daquele apoio atravessando a pele dela, e ela chorou baixinho, o rosto molhado enquanto olhava para a fazenda, o milho, as galinhas, veludo pastando ao fundo. "A fé me guiou", disse, a voz falhando, as lágrimas pingando no colo. "A terra me curou. E você? Você me achou quando eu já não esperava." Ele sorriu, o rosto suado virando para ela, e respondeu: "Eu que fui achado, Maria." O céu ficou roxo, as estrelas começando a piscar, enquanto o vento soprava leve entre as plantas. Maria fechou os olhos, o som das galinhas ao fundo como um canto que abençoava aquele momento. E viu a mãe sorrindo, as mãos sujas de terra segurando as dela, o rosto cansado, mas cheio de amor. "Você encontrou teu lugar, minha filha", parecia dizer, e ela chorou mais, o peito explodindo de uma felicidade que vinha devagar, mas vinha inteira. "Eu vivi para ele", sussurrou, a voz firme agora, os olhos abrindo para as estrelas. "Mas agora vivo para mim, e para quem me quer bem." Carlos levantou puxando ela de leve, e os dois ficaram de mãos dadas na varanda, o céu dourado virando noite ao redor deles. Veludo relinchou baixo,
o som rouco misturado ao vento. E Maria olhou para a fazenda. Cada planta, cada pedaço de terra, cada dia de luta que a trouxe até ali. "Nunca é tarde, né?" perguntou, a voz tremendo de emoção, os olhos brilhando enquanto olhava para ele. Ele assentiu, os olhos castanhos cheios de algo que parecia promessa. "Nunca, Maria. A gente só precisa acreditar." Naquela noite, deitada no colchão, ela abriu o caderno uma última vez, o lápis dançando na página sob a luz fraca da vela. Escreveu: "Hoje vi meu novo horizonte, e ele é meu." As lágrimas pingaram no papel, o peito cheio de um amor que não era só por Carlos, mas por ela mesma, e ela chorou quieta, não de dor, mas de uma plenitude que a abraçava inteira. Fechou os olhos e soube que depois de tudo tinha florescido, uma mulher forte, inteira, pronta para viver o que o destino ainda guardava.